até o final. Mas eu quero sem demora chamar o nosso querido pregador da noite, nosso apóstolo, apóstolo Júlio César, grande homem de Deus. Quero que você erga a mão para cá. Erga sua mão para cá. Que o Senhor abençoe a vida do Júlio. Que as palavras que ele traga agora sejam vindas de Ti, vindas do céu. Que o Senhor derrame o maná sobre as nossas vidas aqui, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Júlio aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus aí? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, sem maiores delongas, vamos para a palavra do Senhor, que é o que nos interessa nessa noite. Deus já falou conosco nos louvores entoados, e creio que Deus falará mais um pouquinho aqui conosco, por meio da palavra. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 31, versículos do 1 a 11. Êxodo, capítulo 31, versículos do 1 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Boa parte encontrou. Então vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras para engastar, em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Auliabe, filho de Alzimaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está sobre ela e todos os utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo conforme tenho ordenado. Irmãos, vamos contextualizar em que momento se dá essa passagem. Teologicamente, estamos falando de aproximadamente 1.400, 1.500 anos antes de Cristo. A nação de Abraão, o povo de Deus, havia acabado de sair do Egito. Depois das 10 pragas caírem sobre o Egito, Deus deu o livramento daquela opressão que o povo judeu sofria. E agora o povo está andando sobre o deserto do Sinai. Agora o povo está indo para a terra prometida, Canaã. E aqui, nós vemos no livro de Êxodo, em muitos momentos, Deus conversar com Moisés. E Deus dar orientações a Moisés, dizendo: ô Moisés, você vai fazer assim com o meu povo. Você vai mandar essas leis para o meu povo. E nessa passagem que nós lemos, irmãos, é uma passagem que Deus fala para Moisés, para ele levantar 2 homens, vejam só, 2 homens, um de nome Bezalel, que seria, digamos assim, o chefe, o maior, e um outro de nome Auliabe, que seria talvez o coordenador, que seria o segundo abaixo de Bezalel. E qual seria a função destes 2 homens? Construírem os utensílios do tabernáculo de Deus. Ora, o que é o tabernáculo de Deus? Hoje nós falamos do Templo de Salomão, não é? O Templo de Salomão que foi construído lá atrás. Hoje algumas igrejas tentam imitar a construção do Templo de Salomão, mas antes de existir o Templo de Salomão, Deus determinou que mesmo no deserto, ele seria adorado. E como que ele seria adorado? Dentro do tabernáculo, que nada mais era do que uma alegoria do que seria o Templo de Salomão. Esse tabernáculo, vamos agora fazer um tour aqui, irmãos. Como é que era esse tabernáculo?
Imagine agora você aí que você é um judeu da época, ou uma judia, e você vai entrar no tabernáculo do Senhor, aquele tabernáculo móvel que era montado durante um período no deserto, desmontado, o povo marchava mais um pouco, Deus mandava fazer assentamento ali, o povo construiu o tabernáculo móvel de novo, e assim foi indo durante 40 anos. Vejam só, você é um judeu agora que vai passear dentro do tabernáculo. Ao entrar no pátio do tabernáculo, a primeira coisa que você veria seria o altar da oferta queimada, aonde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios. Passando este altar, você veria a pia de bronze, aonde os sacerdotes se lavavam. Passando a pia de bronze, nós chegaríamos no lugar fechado dentro do tabernáculo, que é o lugar chamado lugar santo e o lugar santo dos santos. Dentro do lugar santo nós temos o candelabro de ouro, nós temos a mesa dos pães da proposição, nós temos o altar de incenso, atrás do altar de incenso uma cortina. Ao abrir essa cortina, a arca da aliança, com os 2 querubins com asas voltadas uma para a outra. E vejam só que coisa maravilhosa, irmãos. Conforme nós lemos aqui, quem foram os 2 homens levantados para construírem esses utensílios do templo do tabernáculo de Deus? Bezalel e Aholiabe. A Bíblia vai nos dizer que eles fizeram ali a arca da aliança, fizeram o candelabro de ouro, fizeram o altar de incenso, fizeram os utensílios que serviam para adorar a Deus. Ou seja, toda vez que alguém ia para o tabernáculo, algum judeu, alguma judia, com certeza passava na cabeça, nossa, esta obra aqui foi feita por Bezalel. Aholiabe também auxiliou, porque Deus levantou eles para fazerem aquilo. Levantou eles para aquela função. E a mensagem de hoje, ela gira muito em torno dessa ideia, de que todos nós temos um chamado. Todo mundo tem um chamado, irmão. Não tem para onde correr. A Bíblia nos mostra no livro de Jeremias, no capítulo 1, que quando Deus chamou Jeremias, ele disse assim, Jeremias, antes de você ser entronizado no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Esse, inclusive, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas é um ponto para nós refletirmos. Esse é um dos pontos pelos quais as pessoas muitas vezes passam por depressões. Não é só esse o motivo, mas esse também é um dos motivos. Não encontrar uma razão para a vida. Não entender que Deus tem um plano especial para a vida dela. E quando a gente não vive pelo plano que Deus tem por nós, irmãos, a gente fica batendo cabeça. Não tem jeito. Vai bater cabeça. Porque Deus te fez para isso e você está querendo aquilo. Deus te fez para ser um mensageiro da palavra, mas você quer ser jogador de futebol, né? Aí vai lá com 15 anos, faz peneira, não passa. Está com 17, faz peneira, não passa. Está com 20, seu pai já falou, filho, larga disso aí, não passa. E fica naquela vida. Daqui a pouco arruma um timinho ou outro aqui, ganha pouco dinheiro, a vida apertada, daqui a pouco está com 40 anos e está triste, está depressivo. Mas Deus a todo momento falando, filho, entenda que não é isso que eu quero para a sua vida. O seu chamado é outro. O meu propósito na sua vida é outro. Então, irmãos, quando nós entendemos que Deus tem um chamado em nossa vida, tudo começa a fazer sentido. O que nós cantamos aqui agora há pouco? Que aquela sarça, aquele fogo, ele não se apaga. Imagina você todo dia acordar e dormir e saber que aquele fogo está dentro do seu coração. E que fogo é esse? É o Espírito Santo do Senhor. É o seu chamado te conduzindo para todo dia ter uma razão de estar acordado. Ainda que a situação está difícil, ainda que o dinheiro está faltando, ainda que o desemprego chegou, ainda que o médico falou, ei, você está com essa doença no sangue. Isso não vai fazer você desistir de seguir em frente. Por quê? Porque você está vivendo pelo seu chamado. E é maravilhoso nós termos essa certeza, irmãos, porque além da depressão muito provavelmente não bater em tua porta, outros atributos chegam na sua vida. Autoestima, confiança, felicidade, alegria, todos esses frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque você escolheu viver o seu chamado. Louvado seja Deus. Irmãos, tem um programa na Cultura, estava até assistindo com a minha esposa esses dias,
O nome do programa, salvo engano, é Provocações. Não sei se algum de vocês já viu aqui. Provocações. E há alguns anos atrás, ele era apresentado por um jornalista que já faleceu. E ele, eu não sei se em todas as entrevistas, irmãos, mas nas que eu vi, ao final da entrevista, ele fazia a seguinte pergunta para o entrevistado. Fulano, o que é a vida? Aí alguns filósofos davam aquela resposta toda filosófica. Alguns artistas davam aquela resposta toda artística. Alguns falavam que era estar com a família. E depois que vinha a primeira resposta, este jornalista novamente perguntava, fulano, o que é a vida? E aí o cara já ficava meio desconcertado, porque ele entendia, eu dei uma primeira resposta, não convenceu? Aí ele dá outra, seguindo ou a mesma linha ou outra linha. Aí, novamente, o jornalista perguntava, fulano, pela terceira vez, o que é a vida? E muitos irmãos, nas entrevistas, ficavam quietos. Teve um, inclusive, que começou a chorar e perguntou para ele, me responde você. Sabe o que isso pode significar, irmãos? Que, na verdade, eram camadas que a cada pergunta estavam sendo retiradas. E cada vez que vinha uma nova pergunta, uma nova camada era retirada, até que chegava no ponto que não tinha mais camada nenhuma, e o vazio respondia por si. Mas eu tenho certeza que se fôssemos eu e você ali sendo entrevistados, a resposta seria a mesma toda hora, Jesus. Fulano, o que é a vida? Jesus. Márcio, o que é a vida? Jesus. Cleide, o que é a vida? Jesus. A sua resposta seria sempre essa, porque é isso que te preenche. A cada camada que fosse passando, não ia ter outro lugar para chegar, porque é sempre a mesma essência no seu coração. Jesus. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter cravado em nosso coração, irmãos, assim como Bezalel e Aholiabe cumpriram o chamado ao qual tiveram naquele momento, construíram os utensílios que Deus designou que eles construíssem, assim eu e você também temos que viver pelo nosso chamado, irmãos. Viva pelo seu chamado. Não interessa se você vai ser promovido no trabalho, não interessa se você vai viver 80, 90, 100 anos aqui na terra, não interessa se você vai passar ileso sem nunca ter nenhuma doença, o que interessa é cumprirmos o nosso chamado. E continuando na mensagem, meus irmãos, Deus sabe exatamente onde te colocará. Olha que coisa interessante, quando Jesus estava no Getsêmani, já sabendo que seria preso e depois crucificado, ele faz algumas orações ali. E a oração mais marcante é, Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus frisa isso com muita certeza. Veja, primeiro ele fala, passa de mim esse cálice, ou seja, como homem, ele estava sentindo a aflição do que ele passaria. Mas, ainda assim, ele complementa dizendo, seja feita a sua vontade. Irmãos, quando nós permitimos que Deus faça a vontade dele em nossas vidas, ele começa a nos colocar nos lugares que ele quer que nós estejamos. E às vezes, por mais impressionante, desafiador que pareça o cenário, Deus estará com você. Quer ver um exemplo? José no Egito. É muito bonita, né? Tem até o filme de José, é até romântica a história, não é? Mas se põe na posição de José, o filho preferido de Jacó, de repente em terra distante, Egito, de repente numa terra onde ninguém adora aquele Deus que ele adorava, um estrangeiro, tratado como escravo, servindo a Potifar, daqui a pouco acusado de assédio sexual, injustamente, colocado na cadeia. Olha o aperto que este homem passou, mas ainda assim ele se mantinha fiel ao Senhor. E o Senhor, no momento adequado, quando ele está com 30 anos, faz com que ele se ascenda para o quê? Governador do Egito. Irmãos, aonde que um judeu conseguiria ser governador do Egito? Quer ver outro exemplo? Daniel. O povo judeu cativo. Alguns judeus levados para Babilônia. Mais uma vez, uma terra que não idolatra ao Jeová Jirê, ao Jeová Rafá. Uma terra onde, novamente, um judeu era visto como estrangeiro.
E Daniel lá é colocado como governador também. Ou seja, quando nós estamos andando no caminho do Senhor, Ele começa a nos colocar aonde Ele quer. E é surpreendente o que Deus pode fazer na minha e na sua vida, irmãos. É surpreendente os lugares que Ele pode nos colocar. Mas veja, esses lugares nós seremos colocados para a nossa glória? Não, Senhor. Claro que Deus nos permitirá algumas alegrias, alguns momentos para você ali também se sentir feliz, mas o principal é, Ele nos colocará lá para a glória dEle. Ele nos colocará lá para que o nosso chamado seja cumprido. Irmãos, isso nos faz refletir alguns pontos interessantes. Quando a gente começa a entender o chamado de Deus em nossa vida, Ele começa a abrir portas para que aquilo se cumpra. Mas a gente também tem que entender essas portas. Vejam só que interessante. Moisés, 120 anos de vida, 40 lá no Egito, vivendo bem, ao que tudo indica, né? No meio da realeza. Daqui a pouco, ele assassina um egípcio e foge. Mais 40 anos aonde? No deserto, cuidando de ovelhas. Depois, Deus o levanta como libertador de Israel, e ele então passa mais 40 anos liderando a nação judaica. Cada etapa da vida de Moisés teve um propósito. Cada porta que Deus abre na minha e na sua vida é por um propósito. É para ir nos lapidando, é para ir nos preparando para que no final das contas eu e você façamos o quê? Cumpramos o nosso chamado. Executemos aquilo que Deus tem designado em nossas vidas. E aí, irmãos, eu vou para um próximo item aqui. Desenvolva-se no teu chamado. Tenha disciplina. No livro de 2 Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo ali, ô Timóteo, veja bem, o bom obreiro, ele maneja corretamente a palavra do Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Ô Timóteo, veja bem, você tem um chamado, você é um escolhido do Senhor, mas para que você bem execute ele, você tem que conhecer essa palavra. Você tem que conhecer o que está aí dentro. Você tem que saber tudo o que se passa aí. E digamos mais, no caso de Bezalel e Aholiabe, eles eram artífices, ourives, talhadores de madeira, não é? Provavelmente, homens que estudaram para aquilo, homens que adquiriram experiência com outras pessoas para aquilo. O que eu estou querendo dizer? Nós temos que crescer na palavra, mas também temos que nos desenvolver na função que Deus nos deu. Ora, você tem o chamado para ser médico, você tem o chamado para ser advogado, talvez. E Deus vai usar a sua vida naquelas funções para que o nome dele seja exaltado. Às vezes você, como médico, vai atender tanta gente ali em estado terminal, em situações difíceis, e Deus vai usar a sua vida ali para você dar palavras de apoio. Deus vai usar a sua vida para você falar da palavra dele àquelas pessoas, e você vai cumprindo o seu chamado. Você, como advogado, talvez vai entrar em muitas salas de audiência, despachar, conversar com muitos juízes, promotores, delegados, e ali Deus vai te dar a oportunidade também de testemunhar a palavra dele a essas pessoas. Mas para isso acontecer, irmãos, temos que nos preparar. Temos que nos lapidar. Portanto, estudemos. Estudemos, irmãos. Tem gente que não gosta de estudar. Tem gente que não gosta de abrir o livro. Não, eu sou bom com o ouvido, né? Eu sou bom de conhecer a vida como ela é. Irmãos, o que Paulo falou? O bom obreiro maneja corretamente a palavra da verdade. Temos que estudar, temos que nos debruçar nos livros, temos que nos debruçar nessa palavra aqui, irmãos. E é difícil? Claro que é. 66 livros, alguns um pouco mais fáceis de entender, não é? Mateus, Marcos, João, outros um pouco mais complicados, Sofonias, Abacuque, entre outros. Mas temos que conhecer, irmãos. Temos que conhecer. Por quê? Para que Deus possa cada vez mais manifestar a presença dele em nossas vidas e nós estarmos preparados para cumprirmos o nosso chamado, temos que conhecer a palavra do Senhor. Mas vejam, ponto importante. Vivemos em uma sociedade imediatista. Você entra no YouTube, o que mais tem lá? Veja bem,
Eu vou te ensinar uma fórmula aqui que você vai ficar milionário em 1 mês. Aí você vai lá e compra aquela ideia, paga o curso de R$1.000 do cara lá, parcela em não sei quantas vezes no cartão. Não, vou conseguir ficar. Engano, irmão. Engano. Tem coisa que é demorada para acontecer. O que nós falamos de Moisés? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos sendo preparado para quê? Para liderar um povo. Assim é também na minha e na sua vida. Há um tempo de aprendizagem para que aí sim nos tornemos preparados para cumprirmos o nosso chamado. E é essencial nós entendermos isso, irmãos, porque as coisas de Deus nem sempre são imediatas. Vou dizer até mais, a maioria das vezes não são imediatas. Há um período, há um propósito. Ora, não foi assim na vida de Paulo? Foi até pregado pelo pastor domingo. Paulo perseguiu cristãos durante um bom período. Ora, Deus não podia ter evitado que isso acontecesse, mas havia um propósito da parte de Deus para aquilo. Talvez por meio dessa situação, Deus permitiu que, quando Paulo se transformasse num verdadeiro cristão, ele daria mais valor do que se não tivesse perseguido um único cristão. Pode ser. A Bíblia não diz isso, estou interpretando aqui, irmãos. Mas pode ser. Portanto, entendamos que, para chegarmos aonde Deus quer, para termos a capacidade de construir a Arca da Aliança, para termos a capacidade de fazer estruturas de ouro, como Bezalel, como Aholiabe, há um tempo de aprendizagem. E ele é necessário. E muitas vezes esse tempo vai ser dolorido, irmãos. Não vai ser só rosas, não. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Ora, vamos dar um bom exemplo aqui, uma faculdade. Você vai lá e vai começar a faculdade. Aí, você vê lá seu salário, você fala, vixe, papai, não está fechando aqui, né? Vou ter que fazer uns apertos aqui. Aquele restaurantezinho com a minha namorada vai ter que dar uma segurada, porque agora esse dinheiro vai para a faculdade. Agora eu vou ter que sair do trabalho e não vou mais para casa direto. Vou pegar o metrô, vou fazer baldeação, vou ter que descer lá do outro lado da cidade, porque a aula começa às 7, eu saio do trabalho às 6. Vou chegar em casa às 11h30 da noite, vou ter que preparar uma marmita, vou dormir 1 da manhã para acordar às 5, para do outro dia estar às 8 no trabalho. Vai ser assim mesmo, irmão. Mas Deus vai te capacitar para que você consiga cumprir. Por quê? Porque você está indo atrás do seu chamado. Você está indo fazer aquilo ao qual Deus te designou. Louvado seja Deus por isso. Um bom exemplo, irmãos. Mais um. Uma figura que é muito falada aí no meio de quem gosta do futebol, não é? Cristiano Ronaldo, famoso CR7. Vejam, irmãos, se a gente para pensar, quem gosta aqui de futebol, sabe que tem muito mais jogador que é ou era mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. Mas posso falar para vocês? Não vão ser lembrados como o Cristiano Ronaldo será. Sabe por quê? O Cristiano Ronaldo ele é conhecido não só pelas marcas, pelos títulos, mas principalmente pela disciplina que ele tem com o treino. O quanto ele é esforçado. Quando você pega para estudar a profissão dele, ele no começo da carreira era um cara mais habilidoso, um cara que gostava de driblar, mas chegou um momento da carreira que ele decidiu o seguinte, eu quero ser um cara que marca história. E como é que eu marco história? Fazendo gols, ganhando títulos. Então ele muda o estilo de jogo dele e passa a ser um jogador finalizador. E passa a treinar para isso. E passa a se preparar para isso. E chega às marcas que ele tem hoje. Aí você pega, não vou citar nomes aqui, mas muito jogador brasileiro aí que é muito talentoso, mas não gosta de treinar, só quer saber de farra, só quer saber de balada. Tinha capacidade para ser maior que o Cristiano Ronaldo, mas não vai ser, porque ele foi disciplinado, porque ele tinha um objetivo. Traz essa visão para a sua vida espiritual. Traz essa visão para a tua vida. Seja disciplinado naquilo que Deus designou para você. Seja esforçado naquilo que Deus designou para você. Não fique olhando para o lado. Ah, mas aquele ali falou que não vai dar. Faculdade? Quê? Com essa idade? Besteira. Faz não, você é bobo, faz não. Gastar esse dinheiro aí? Quê? E dormir 1 da manhã para acordar às 5? Você está maluco. Ei, irmão, eu falo uma coisa para minha esposa direto. Pombo não anda com águia, irmão. Águia anda com águia e pombo anda com pombo. Se tem pombo do teu lado, trata com respeito, mas longe.
Sabe por quê? Porque talvez ele pode te contaminar. Os pensamentos de tristeza, os pensamentos de derrota podem te contaminar. Mas Deus diz na palavra dele que ele faz com que nós voemos como águias. Deus nos faz voar alto. Para quê? Para que você seja lembrado? Para que o nome dele seja glorificado pela sua vida. Para que quando você chegar lá em cima, você dê testemunho da palavra dele. E as pessoas aplaudirão, sim, a tua conquista, mas aplaudirão sabendo que você só chegou lá porque teve alguém que trabalhou a seu favor. Porque teve alguém que te deu habilidade, como a palavra diz, que te desenvolveu para que você pudesse fazer a arca da aliança, para que você pudesse talhar na madeira de acácia, para que você pudesse fazer estruturas de ouro. E caminhando aqui para o fim da mensagem, irmãos, a palavra nos diz que Bezalel e Aholiabe fizeram todas aquelas estruturas, fizeram todos aqueles elementos que Deus tinha designado. E vejam que coisa interessante, irmãos. Lá no capítulo 36, vamos ler do versículo 3 ao 7. Prestem atenção, meus irmãos. Estes receberam de Moisés, estes são Bezalel, Aholiabe e os que ajudaram a eles. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que os filhos de Israel tinham trazido para realizar a obra do santuário. E ainda lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Então vieram todos os sábios que faziam a obra do santuário. Cada um interrompeu a obra que fazia e disseram a Moisés, vejam bem, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu uma ordem e proclamou por todo o arraial: nenhum homem ou mulher deve fazer mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Irmãos, Bezalel e Aholiabe foram levantados para fazerem as estruturas, ok? Mas, num certo momento, havia uma preocupação se o povo teria material, se eles teriam material para fazer tudo aquilo. E a Bíblia nos conta aqui, conforme nós lemos, vejam, irmãos, um povo que estava no deserto. Não era um povo que estava em São Paulo, não, ou em Nova York, ou em outra qualquer cidade aí que o comércio é muito forte. Povo no deserto. Começou a chegar tantas ofertas, tantos materiais para aqueles homens fazerem os utensílios, que eles tiveram que falar: para, não precisa mais, já está bom, o que eu preciso já tenho aqui. Traz isso agora para a tua vida. Quando você se propõe a cumprir o seu chamado, Deus começa a encher os seus celeiros. Deus começa a te suprir com o que você precisa. A palavra diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Está correndo atrás de fortuna para quê, irmão? Está correndo atrás de fama para quê, irmão? O que você precisa, Deus vai te dar. É só você priorizar Ele. É só você colocar Ele em primeiro lugar. E tudo Ele vai cuidar. Oh, glória a Deus. Vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua profissão, do teu trabalho, vai cuidar da tua saúde, vai cuidar da tua salvação. E esse é um mal que muitos não percebem, irmãos. Querem viver para o mundo, querem as alegrias do mundo, mas Jesus diz: não, busque a mim em primeiro lugar, priorize a mim em primeiro lugar. Você não vai perder me seguindo. Pode ser apertado? Pode. Vai ter que carregar uma cruz nas costas? Vai. Mas eu vou te ajudar. Mas eu vou te capacitar. Porque você tem um chamado. Porque você tem algo para cumprir aí embaixo. Porque antes de você estar no ventre da sua mãe, antes da sua mãe decidir com o seu pai, ó, o nome dele vai ser fulano, antes deles ficarem elucubrando, mas será que o sexo vai ser masculino ou feminino? Eu já tinha um propósito na sua vida. Irmãos, finalizando aqui praticamente a mensagem, não deixa isso sair do seu coração.
Talvez agora aqui nesta pregação você está gravando isso, mas você tem que gravar isso na hora que a depressão quiser bater no teu coração. Você tem que gravar isso na hora que a situação estiver apertada na tua vida. Você tem que gravar isso quando pessoas começarem a lançar palavras para te tirarem do caminho. Você tem um chamado. Eu vou fazer igual o coaching, não tem muito coaching hoje em dia? Chegou hoje na tua casa, olha para o espelho e fala, você tem um chamado. Ei, você que está aí do outro lado do espelho, você tem um chamado, e esse aí sou eu. Você tem um chamado, irmão. E Deus quer que você cumpra ele. E posso te falar mais agora, para finalizar mesmo? Quando você entende isso, você começa a se achar mais bonito, sabia? Olha que coisa engraçada. Você começa a se achar mais bonito. Às vezes você sofre bullying na escola, porque falam que você é feio, que você não sei o quê, que você não sei o quê. Quando você começa a andar com Deus, até mais bonito você se acha. E olha que coisa maravilhosa. Você começa a se achar tão bonito que Deus prepara alguém para você. Alguém que te acha bonito, não pelos seus belos olhos azuis, mas por quem você é. Ele coloca pessoas ao seu lado que passam a estar com você porque Ele mesmo preparou para estar com você. O livro de Provérbios vai nos dizer que a esposa correta, a boa esposa vem do Senhor. Não vem de você ficar procurando aí e entrar lá no Tinder e eu vou conhecer. Ai, meu Deus. Irmãos, vem do Senhor. Tudo em você melhora quando você entende que há um chamado para você cumprir. E a nossa vida passa a ter muito mais sentido desta forma. Portanto, de tudo que eu falei aqui, leve isso principalmente. Você tem um chamado. E você vai cumprir ele, em nome de Jesus. Eu vou cumprir, nós vamos cumprir. E quando estivermos lá na glória eterna, com vestes brancas e com nomes diferentes, porque Apocalipse nos diz que nos será dado um novo nome, nós vamos lembrar disso e dizer, poxa, irmão, eu cumpri meu chamado lá embaixo. Eu fiz a escolha certa. Eu queria ser jogador de futebol, mas aí eu entendi que não era esse meu chamado, era outro. Eu queria ser uma top model, mas aí eu entendi que não era esse o meu chamado, era outro. E olha onde esse chamado me trouxe. Aleluia. Me trouxe para a glória eterna com o Pai. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Para terminarmos aqui a mensagem, eu peço que os irmãos se levantem, vamos fazer uma oração. Depois o Marcelinho aqui vai dar alguns recados. Oremos. Pai querido, Pai amado, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta quarta-feira, por este encontro, pelo Senhor falar aos nossos corações por meio dos seus louvores e por meio da Tua palavra. Senhor, que nós cravemos tudo o que foi dito aqui, que essa sarça nunca deixe de arder do nosso coração, que assim como Bezalel e Aholiabe construíram aquilo ao qual foram designados, que eu e os irmãos que aqui estamos cumpramos os nossos chamados. Que isso seja uma sarça que nunca apague do nosso coração, que nós acordemos e durmamos pensando no nosso chamado, sabendo que quando descansarmos definitivamente, na verdade não é definitivo. Na verdade estamos indo te encontrar, sabendo que aquilo ao qual o Senhor nos proporcionou, nós cumprirmos com bom êxito. Caminha conosco, fica conosco, Pai, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de todos, uma boa noite. Julinho é uma benção, né, gente? Abençoado. Queridos, quero dar uns recadinhos bem rápidos aqui, e vou pedir para a Thalitinha colocar ali. As programações que nos seguem aí nas próximas semanas. Já está ali, ó. Aqui não estava aparecendo na frente. Então, nós teremos aqui no dia 31 de março, na sexta-feira, o cinema, que é patrocinado pelo Vida Mulher, né? É isso? O Ministério, está escrito Vida Mulher Convida lá. É o cinema, né? Você pode participar. Os ingressos são ingresso e mais lanche R$10. Qual cinema que você consegue um ingresso nesse preço? Então, e também é para ajudar a nossa obra. Eu nem sei que filme vai passar, surpresa, é o filme, né? É surpresa o filme. Então, você vem, vai ter um filme que é uma surpresa, e aí você compra o seu ingresso direto com a Selma também. Você entra em contato com a Selma e ela vai dispor do seu ingresso lá. Pode passar o próximo, Thalitinha?
Cadê? Ah, tá do lado, tá junto ali, né? Eu estou aqui já querendo passar o próximo. No dia 1º, às 20 horas, também a gente vai ter uma palestra para os casais, que chama Quebrando o Orgulho. Tá bom? Então, o Ministério de Casais está patrocinando essa palestra. Casais casados e casais que vão casar. Vocês todos estão convidados. Tá bom? Dia 1 de maio. É isso? 1 de abril. Próximo sábado agora, né? Sábado agora. Ok. A gente vai entrar agora na 3ª temporada do nosso Didascos, tá bom? Então, os assuntos que serão tratados é Bíblia e Teologia, O Deus Esquecido por Francis Chan, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Tá, esse é o presencial, domingo às 17 horas. Você também pode se inscrever procurando a Selma. Acredito que no aplicativo também da igreja dá para você se inscrever no Didascos. Tá joia? O outro módulo é Fé e Prática. Vença a guerra na sua mente. O autor é Greg, não sei ler o resto do nome. Mude seu pensamento e mude a sua vida. Esse é o terça às 20h30 pelo Google Meet. Tá bom? Você pode fazer a sua inscrição também, tanto pelo aplicativo. Vai lá, Thalitinha, tem mais um, né? Não? Então, acho que por enquanto são esses 2 módulos, né? E quero aproveitar também, enquanto a gente canta a última canção da noite, para que você entregue seu dízimo e a sua oferta agora nesse momento. Vou te pedir para que você fique de pé e a gente já vai encerrar. E vou pedir para o diácono já vir passando. O irmão diácono responsável hoje. Seja generoso, querido. Você que está em casa também, fique à vontade para estar fazendo a sua oferta aí nessa noite. Essa canção tem tudo a ver com essa ministração do nosso querido Júlio César. Todos nós temos um chamado. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Cante, eu tenho jamais chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamada, jamais. Eu tenho chamada.
anunciar, eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga assim: quando o vento tenta me abater e os problemas, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado. Deus, nós te agradecemos por todas as pessoas que ofertaram e dizimaram. Que o Senhor use da melhor forma, Pai. Que o Senhor seja aquele que administra esse dinheiro, Pai. Eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por essas pessoas, Pai. Nós fomos tremendamente abençoados aqui nessa noite. Abençoe cada vez mais a vida do Júlio César, abençoe cada vez mais a vida do pastor Rogério, a vida do Edu e de todas as pessoas que têm liderado, Pai. Obrigado pelo Ministério de Louvor, obrigado por todas as vidas que estão aqui. Nos leva em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão na paz, vão no amor, vão debaixo da graça do Senhor. Aplauda Ele aí em nome de Jesus. Glória a Deus.